convidar você, abra sua Bíblia comigo, lá comigo no livro de Juízes, capítulo 6, verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos inimigos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: "O Senhor está com você, guerreiro corajoso." Gideão então respondeu: "Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou às mãos dos midianitas." Então o Senhor se voltou para ele e disse: "Vá com a força que tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem te envia." Então o Senhor falou para Gideão: "Vá com a força que tem e liberte Israel das mãos dos midianitas. Sou eu quem te envia." Mas Senhor, como posso libertar Israel?" perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, eu sou o menor da minha família. Um texto bem conhecido, falando de Israel sendo assolado pelos seus inimigos, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do leste. E a Bíblia diz que esses inimigos midianitas, eles levantavam-se contra Israel todos os anos, Guilherme, durante 7 anos, assim que o povo lançavam as suas sementes, lembrando que Israel plantava pelo menos 7 culturas diferentes, eles tinham 7 colheitas diferentes durante o ano, desde a cevada, o trigo e tudo aquilo que eles tinham dentro da sua normalidade. Então eles não vinham uma vez por ano contra o Israel. Todas as vezes que Israel estava prestes a colher os seus campos, seja de trigo, seja de cevada, seja de qual fosse os seus frutos, ali os inimigos atacavam e roubavam tudo. E não só roubavam o que eles tinham plantado, Gelson, como os inimigos também tomavam as suas casas. A Bíblia diz que Israel estava tão oprimida com esses ataques dos inimigos durante 7 anos, que quando os inimigos se levantavam, Hugo, eles saíam de suas casas, se escondiam dentro de cavernas. Então o que eu encontro aqui, a realidade que eu encontro aqui, Mateus, em primeiro lugar, é que eles estavam vivendo uma batalha. Porém, o pior de estarem vivendo uma batalha, pastor Odô, eles estavam sendo derrotados nessa batalha. Os inimigos estavam prevalecendo ano após ano, e a Bíblia diz que eles estavam na miséria, não tinham comida para comer, seu gado era roubado, suas casas eram tomadas. E aqui eu entendo que quando eu e você não estamos preparados, e a resposta principal dessas derrotas que eles estavam enfrentando tinha muito a ver com o afastamento deles. O verso 1 do capítulo 11, do capítulo 6, diz assim: por conta da sua desobediência, eles foram entregues às mãos dos seus inimigos. A derrota que eles estavam enfrentando, principalmente a guerra que eles estavam enfrentando e consequentemente a derrota, era por conta da sua desobediência. Muitos de nós hoje estamos enfrentando guerras dentro de casa, estamos enfrentando guerras na nossa vida financeira, estamos, Michael, enfrentando batalhas, às vezes vendo os filhos sofrendo, e essas guerras e batalhas que nós estamos enfrentando, Luci, são consequências do nosso afastamento de Deus. Se nós formos lá a 1 Reis capítulo 17, Lu, nós vamos encontrar novamente Israel se afastando de Deus. Novamente Israel, Lise, desobedecendo ao Senhor. E a Bíblia diz que vem uma seca de 3 anos e meio, tanto que Deus levanta Elias para confrontar Acabe e Jezabel, porque estavam afastando o povo de Israel do Senhor. E eles foram assolados pela fome, foram assolados, os seus animais morreram, suas colheitas acabaram, eram consequências do quê? Dos seus erros. Então não adianta, quando falamos de uma guerra espiritual e discernimos isso, simplesmente você levantar suas mãos e falar: eu repreendo em nome de Jesus, vai embora demônio. Como não adianta? Se você não entender o que está infiltrando esse inimigo na sua vida, é uma declaração tola. Quem está me entendendo, diga amém. Israel provavelmente fica 7 anos tentando resistir o inimigo, e 7 anos, Erickson, eles estavam sendo atacados pelo inimigo.
Durante 7 anos, eles estavam sendo envergonhados, humilhados, tendo suas casas invadidas. E eu pergunto, você acha que eles não resistiram? Sim ou não? Você acha que eles não repreenderam? Sim, mas eram derrotados, porque não tinham autoridade. Diga assim comigo: quem se afasta de Deus perde autoridade. Diga: quem está longe de Deus é derrotado. O tempo todo nós estamos em batalha, e muitas das derrotas que nós estamos enfrentando fala desse afastamento, fala de estarmos longe. Quando encerra essa batalha lá de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés, ele declara: Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira, Ele é a minha vitória. Ou seja, quando estamos longe de Deus, provavelmente, Dani, seremos derrotados. E não estar longe de Deus, gente, ou estar perto no dia de Deus, não significa você vir ao culto. Tem muita gente que está dentro da igreja, participando de culto, e às vezes até desenvolvendo ministério, o Bruno está sendo derrotado. Por quê? Porque estar próximo de Deus não tem a ver com o tamanho da Bíblia que você carrega, ou com a linguagem de crentez que você tem. Tem a ver com os princípios que você vive. Quem me entende, diga amém. Tem a ver com a sua obediência, tem a ver com a sua relação, com o seu relacionamento com Deus. E tudo isso aqui Israel perde, por isso eles começam a ser assolados, como consequência do seu afastamento. Quando os inimigos atacam, eu quero chamar a sua atenção para as perdas que Israel tem. Então, o texto que nós lemos diz que no ataque dos inimigos, Juízes 6:1 diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso foram entregues nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Tiveram que sair de suas casas. Sempre que os israelitas faziam plantios, saqueadores de Midian, de Amaleque, de outros povos do leste atacavam a Israel. Acampavam na terra, destruíam as plantações até Gaza, levaram ovelhas, bois, jumentos, não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como pragas de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los. Só partiam, quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo então pediu socorro. Olha para mim aqui, deixa eu avaliar com você rapidamente, que eu quero entrar nos pontos, eu estou só na introdução, mas eu quero avaliar com você rapidamente sobre o que Israel começa a perder, Kettner. A Bíblia diz que a primeira coisa que os israelitas tinham que fazer, Will, quando os inimigos se levantavam, era saírem de suas casas e se esconderem em cavernas. Todas as vezes, Luciano, que a Bíblia fala de casa, ela está falando de família. Quando nós estamos em uma batalha espiritual, quando estamos numa guerra espiritual, independente, Karine, de estarmos preparados ou não para aquela guerra, ouça-me por favor, uma das principais áreas que serão atacadas pelo inimigo é a sua casa. E provavelmente, Giovana, vai começar pela nossa família. Vai ser sobre os filhos, vai ser sobre o casamento. Aqui a guerra era tão intensa, Zé, que eles precisavam sair de casa, eles abandonavam a sua casa. Tem muita gente que não está suportando a guerra, que o cara está fugindo. Ele não está suportando a batalha, que ele está desistindo. Tem gente que está fugindo do seu casamento, tem gente que está se afastando dos seus filhos. É isso que o inimigo quer fazer. Ele quer fazer você fugir, quer fazer você abandonar. Segunda coisa que nós vemos eles atacando aqui eram as suas colheitas, as suas plantações. Isso fala de sustento, isso fala de provisão. Eu não quero que você pense que eu estou espiritualizando o dinheiro, mas o dinheiro é mais espiritual do que nós imaginamos. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que fé. Olha que coisa interessante. E nós entendemos, Giovanni, que o dinheiro ele é algo também espiritual. Primeiro porque muitas pessoas colocam, Joel, no seu coração no dinheiro. A Bíblia diz, Paulo diz que o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E nós vamos ver que numa batalha espiritual, numa guerra, uma das áreas que é afetada quando estamos em guerra, e principalmente, Sebastião, quando estamos sendo derrotados, são as finanças. A vida financeira ela acaba sendo atacada, porque quando você perde a estrutura financeira, você perde a estabilidade emocional.
sentimental, mexe com o conjugal, mexe até com o espiritual. Sim ou não, gente? Se você está tudo bem, a vida financeira está boa, alguns não vêm nem para a igreja quando está tudo bem. Fala, não sou eu. Tem gente que não vem nem para a igreja, está tudo bem, o cara não vem. Aí apertou, ele volta. Mas se está tudo bem, os que vêm, Rony, eles vêm para adorar, eles vêm para cultuar, eles vêm para servir, amém, queridos? Agora começa a apertar o dinheiro para ver. Primeiro que o que não vinha já começa a vir. E quando ele vem, tudo que ele faz no culto é pedir misericórdia e favor. Concorda comigo, Michael? É verdade ou não é? Jesus está lá no culto, aleluia, santo, santo, e ele está lá, Jesus abençoa, Senhor, eu preciso pagar aquele boleto, Jesus, abre a porta, Senhor, manda o anjo da provisão, libera a provisão. O coração, o culto dele é voltado mais à sua necessidade do que a adoração a Deus. É por isso que lá em Abacuque nós dizemos, nós lemos, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja animais no campo, todavia eu me alegrarei. Não importa as circunstâncias, Deus tem que ser Deus. O povo perde a provisão, eles perdem a comida. A Bíblia diz que eles levavam o gado. O gado também está ligado à parte financeira, mas não ao sustento. O gado estava ligado àquilo que eles iriam prosperar. Outro ponto que eles perdiam aqui, a Bíblia diz que eles acampavam na terra, eles dominavam o território. Quando fala de dominar, Juninho, o território, está falando do quê? Que Israel perdia a sua autoridade sobre a sua própria terra. Uma das coisas que quando você é atacado pelo inimigo, e vamos então entender que os midianitas aqui, eles tipificam os ataques espirituais do mal, os ataques malignos. Uma das primeiras coisas que o inferno vai tentar roubar de você é a sua autoridade, autoridade junto da sua casa, autoridade de proteção junto da sua família. É isso que eles faziam, eles dominavam o território, não tinha mais domínio, tinha que ter fuga. Outro ponto que nós vemos aqui, o texto dizendo que Midian, Amaleque, todos os povos, falando do quê? Que quando eles chegavam, Israel ficava amedrontado, fala de uma opressão espiritual. Tipifica uma opressão. É aquela pessoa que ela pode não estar passando por uma necessidade financeira, ela pode não estar enfrentando um problema em casa, mas ela vive oprimida, ela vive angustiada, ela vive triste, ela vive preocupada. Era isso que os inimigos faziam. Quem está me entendendo, diga amém. Se você está enfrentando qualquer uma dessas situações que eu falei, você já está em guerra, o inimigo já está atacando. E a minha pergunta é: o que você está fazendo no meio da sua guerra? O que você está fazendo? Qual é a resposta que você está dando? Tem gente que está como Israel, pastor Anderson, fugindo. Está sendo atacado. Não, isso é normal. É a crise. Não, isso é normal. Todos os jovens vivem isso. Crise no casamento, não, é normal. Todo casal briga. Todo casal tem problema. Isso é gente que está fugindo para a caverna. Faz sentido isso para você, gente? Está fugindo, você está em guerra. A Bíblia diz que eles foram tão assolados, André, durante 7 anos, que no final do verso ali que nós lemos diz assim: e aquele povo então clamou a Deus. Cara, demoraram para clamar a Deus. Demoraram, mas eles clamaram. E já que a Bíblia diz que quando eles clamaram a Deus, a primeira coisa neinha que Deus fez foi levantar um profeta para mostrar para eles, Eliseu, onde eles estavam errando. O profeta não foi acusá-los, mas foi confrontá-los e mostrar a eles, Rafael, onde estava o seu erro. Ele falou: sabe por que vocês estão enfrentando isso? Porque vocês se afastaram, porque vocês estão longe. Ele diz: mas se voltem ao Senhor, venham para Ele. E aí no verso 11 que nós lemos, depois que esse povo clama, depois de clamarem, a Bíblia diz que Deus ouve, Deus levanta um profeta, dá a direção. Eu já falei para vocês algumas vezes aqui, tem muita gente correndo atrás de profecia. Se Deus precisar levantar um profeta para falar com você, meu irmão, é que você está longe demais de Deus para ouvi-lo. Quem está entendendo, diga amém. Eu não sou contra o ministério profético, eu sou contra a caça a profeta. O cara fica correndo atrás de profecia, encontra umas profetadas inclusive. Porque se você tem relacionamento com Deus todos os dias, a revelação de Deus vai vir na palavra, amém, queridos? Ela vai vir na palavra, ela vai vir na pregação, ela vai vir no testemunho do teu espírito. Deus levantava profeta na maioria das vezes, quando o povo estava longe demais. Essa é uma delas. O povo estava longe demais, então Deus levanta um profeta.
O profeta traz o confronto. E aqui no verso 11 que eu li para vocês, nós começamos com a primeira lição. Então volta lá. A primeira lição para como vencer a batalha, como entrar nessa guerra, como me posicionar nessa guerra, está aqui no verso 11. Diz assim: então o anjo do Senhor sentou-se debaixo de um grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer, e Gideão, filho de Joás, diga comigo, israelita, que estava debulhando trigo no fundo de uma pequena prensa de uvas, a fim de não ser descoberto, o vê. E o anjo do Senhor diz a ele: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Qual é a primeira lição, pastor? A primeira lição que eu entendo é que quando esse povo clama, Luana, Deus não manda um anjo para derrotar os inimigos, mas Deus levanta o libertador no meio do povo. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Que nas tuas guerras Deus não vai mandar ninguém para te dar vitória, Ele vai capacitar você para trazer a vitória. Amém, queridos? Quando o povo clama, Deus manda o profeta, e depois que Deus manda o profeta, Deus manda o anjo, mas o anjo Wesley não vai para derrotar os inimigos. Eu pergunto, um anjo de Deus tinha o poder, a capacidade, a autoridade para vencer os inimigos? Sim. Nós vamos encontrar tantos episódios que Deus levantou anjos, ou alguns episódios, melhor dizendo, que Deus levantou anjos para dar vitória. Um anjo só, meu irmão, vale por 1 milhão da gente. Mas por que Deus não manda o anjo? Porque Deus quer que você se posicione na sua casa. Tem muita gente que começa a enfrentar, por favor, eu não estou reclamando o que eu vou dizer aqui, mas tem muita gente que o cara começa a se levantar as guerras dentro de casa, e quando ele começa a ser atacado, o que ele faz? Ele corre para o pastor. Pastor, ora por mim. Alguém endemoniado em casa? Pastor, vem na minha casa orar para expulsar o demônio. Começa a sentir opressão, situações começam a mover espiritualmente negativamente. Pastor Kleber, pastor, vem orar aqui. Pastora Vanessa, chama o intercessor. Gente, nós não estamos nos eximindo disso. Não estamos nos eximindo. Mas Deus não quer que toda vez que você dependa, ou que você precise de uma vitória, que você tenha que depender de alguém. Deus quer que você seja o guerreiro na sua casa. E olha que é interessante, que Deus não visita, Juninho, o guerreiro mais poderoso, o homem mais forte, que fazia parte da maior tribo de Israel. A Bíblia diz que Ele levanta o improvável, Ele levanta o covarde, Ele levanta o frouxo ali. Ele estava malhando trigo, que precisava de um campo aberto, numa prensa de uva, e a Bíblia diz que ele estava ali de medo dos seus inimigos. E quando Deus chama ele de corajoso, e aqui Deus está revelando uma identidade, não está motivando, já preguei isso para vocês. Deus não chama ele de homem valente, corajoso, para motivar, vamos lá, levanta aí, eu vou te usar. Não, Deus estava revelando quem ele era no céu. Amém, queridos? Diga assim: eu tenho uma identidade no céu. Você pode não estar vivendo essa identidade, mas Deus sabe quem você é. Quando aquele anjo aparece para Gideão, ele não motiva, ele chama Gideão por quem ele era no céu, por quem ele foi criado por Deus, homem de guerra corajoso. Aí ele responde: mas eu sou o menor da minha casa, o meu clã é o menor. Deus fala: não importa, vá na sua força, porque eu estou contigo. Talvez você está enfrentando guerra no seu casamento, talvez você está vendo batalhas na vida dos seus filhos, talvez você está enfrentando situações desconfortáveis nas suas finanças, talvez você está sendo oprimido espiritualmente e emocionalmente, talvez as suas guerras são biológicas, enfermidades, doenças que você vai ao médico e não tem, não encontra diagnóstico. Pastor, como que eu posso diferenciar? Aqui é biológico, aqui é espiritual. Aqui é biológico, você tem diagnóstico. Vai no médico, faz um hemograma, e o médico diz: é isso daqui. Aqui é biológica, faz uma ecografia, aparece no exame. Agora aqui é espiritual, você fica de ponta cabeça, o médico coloca no avesso e não encontra nada. A Guerra Fria, ela foi a guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos. Ela foi uma guerra de extremo impacto político, mas não tinham armas, por isso Guerra Fria, não existiam armas. O que existiam? Agentes secretos infiltrados nas nações. Pois Satanás, na vida de alguns, ele está fazendo Guerra Fria. Você não vê a arma, você não vê o inimigo, mas ele está lá dentro da sua casa. O inimigo está aqui, independente de você acreditar ou não, de você ver ou não, o inimigo está ali.
E às vezes está dormindo ao seu lado. Não, ao seu lado não. Não é nem o marido e nem a esposa, mas pode estar pertinho ali. E nós não estamos dando conta. Quem está entendendo, diga amém. Por isso não adianta você depender da ajuda de outros. Se você está numa batalha, se você precisar de ajuda, nós vamos lá. Se precisa de uma oração, nós vamos lá. Mas o propósito de Deus não é que você fique dependendo de outros soldados. O propósito de Deus é que Ele te levante como um soldado, homem corajoso e mulher valente. Amém, queridos? Você precisa entender e aprender a discernir as batalhas, se capacitar para as guerras e receber a autoridade de Deus. Posso ouvir um amém sobre isso? Deus não trouxe um exército de fora. Deus não levantou um povo amigo, parceiro de Israel para vencer as suas batalhas. Deus não levantou uma miríade de anjos guerreiros. Sabe quem Deus levantou? Um homem dentro da nação. Você é o guerreiro dentro da sua casa. Começa a se posicionar como? Não terceirize a responsabilidade das suas guerras. Deus quer usar você para trazer a vitória para a sua família a partir de você. Posso ouvir um amém? Pastor, por quê? Que sou eu que preciso lutar? Primeira lição que eu entendo que a luta precisa começar dentro de casa. A primeira delas, Renata, é porque se você chama o pastor toda vez que você tem uma guerra, você chama o intercessor toda vez que você tem uma batalha, o pastor, o intercessor não vão morar na sua casa. E vai chegar um dia que você vai precisar de ajuda, e eles talvez não poderão chegar até lá para te ajudar. E aí você vai ser derrotado. E se o inimigo entender que você depende sempre de uma pessoa, ele vai ficar constantemente atacando até o dia que você fique vulnerável. Quem me entende, diga amém. Por que sou eu que preciso lutar? Porque enquanto você não aprender a lutar, os inimigos continuarão atacando você constantemente. Aqui em Israel foram 7 anos. E não era uma guerra por ano, irmã Mari. Eram 7 colheitas. Toda colheita o inimigo vinha. Enquanto você ficar terceirizando, você não aprende. Enquanto você ficar contratando alguém para te defender, você está gastando dinheiro e não tem vitória. Está na hora de você pegar tudo aquilo que você investia para trazer os outros e se capacitar. Posso ouvir um amém? Lembra aqueles filmes americanos que o cara pegava o dinheiro do lanche e dava para alguém ser o guarda-costa dele? Lembra aqueles filmes dos bullying? Está na hora de você aprender a lutar. Meu irmão, você tem que se capacitar. Você vai continuar apanhando do inferno até quando? Teu casamento vai continuar apanhando das trevas até quando? Sua casa vai continuar sendo derrotada pelas trevas até quando? Se levanta. Amém, queridos? Se posiciona. Pastor, eu não sei como fazer. Se capacita. Vem para a academia. Qual? A academia de Deus. Tem gente que precisa lutar porque o pastor não vai morar na casa dele o tempo todo. Tem gente que tem que entender que precisa lutar porque ele tem que aprender para o inimigo parar de atacar. Tem gente que precisa aprender a lutar e precisa se posicionar. Por quê? Porque ele precisa fechar as portas da sua casa. Tem gente que pede ajuda para a batalha o tempo todo. Por quê? Porque o pastor vem e ora, mas ele deixa a porta aberta. O pastor vem e ora e repreende o inimigo. O intercessor vai lá e intercede naquela casa, mas ele deixa a porta aberta. E o que o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, fala? Que a casa ela é adornada, limpa. O que estava lá dentro, sujeira é jogado para fora. O inimigo é jogado para fora. E estes demônios, eles, a vida de uma pessoa é como uma casa que quando é limpa, coloca todo o lixo para fora, toda a imundícia para fora, o espírito imundo sai, procura um lugar para habitar, andando pelos lugares áridos não encontra. O que ele diz? Voltarei para onde eu habitava. E ele volta, e quando ele volta, ele encontra a casa vazia. Não deixa a sua casa vazia. Não adianta você ficar pedindo para os outros ajudarem você em oração, as pessoas te ajudarem a vencer, se você deixa a porta aberta para o inimigo entrar. E quando ele entra, o que ele faz? Ele vem e traz mais 7. Por isso que eu digo, irmão, tem uns tipos de libertação com expulsação de demônio que seja ser irresponsável. É melhor deixar o cara só com um demônio. É verdade ou não? Fala, irmão, vai se arrumar? Vai fechar a porta? Ô, pastor, mas eu gosto da cachaçinha, pastor. Veja bem, é que aqueles videozinhos no celular, não sou eu que estou mandando, é as pessoas que me mandam. Então, meu irmão, vamos deixar só esse capeta aqui que é melhor. Porque se eu mandar ele embora, você vai deixar a porta aberta
O WhatsApp vai continuar recebendo aquela desgraceira, e quando ele volta com mais 7. E aí você expulsa os 7 na semana, que os 8, né? Aí os 8 voltam e cada um traz mais 7. Meu irmão, é melhor deixar um do que se expulsar 2 vezes, vem 56. O negócio é mandar isso embora e fechar a casa, amém, queridos? Fecha a casa e você tem que mobiliar essa casa. Mobiliar com o quê? Com os dons do Espírito Santo, com o fruto do Espírito, com a presença de Deus. Amém, igreja? Por isso que você tem que aprender a lutar. Porque quem recebe de graça não valoriza. O cara não valoriza. Você faz uma escola de graça na igreja, meu irmão, metade da turma desiste até o final. Agora você cobra R$20 de inscrição, aí o cara dá valor, e é para ele pagar a comida dele e a apostila dele, aí ele dá valor. O que é de graça as pessoas não valorizam. Pode ver que a grande maioria das pessoas que receberam heranças, megas heranças, ou ganharam na loteria, eles perderam tudo antes da sua velhice. Por quê? Porque o cara não valorizou. Agora aquele cara que lá botou, meu irmão, esse dá valor. A segunda lição que nós vamos aprender nesse texto, vai comigo, Juízes 6, diz assim: naquela noite, depois que Gideão conversa com o Senhor, ele oferece um sacrifício, prova se é Deus, e Deus aparece. Andréia diz assim: naquela noite o Senhor disse a Gideão: toma o segundo touro do rebanho do seu pai, aquele que tem 7 anos, e vá até a casa do seu pai e derrube o altar que ele fez para Baal, corte o poste de Azerá que fica ao lado. Olha para mim, Deus quando aparece para Gideão, aqueles que conhecem melhor a história vão me ajudar com mais intensidade, você pega no vácuo aí. Deus quando aparece para Gideão debaixo daquele carvalho, Deus levantou Gideão para libertar a casa dele ou toda a nação de Israel? A casa ou a nação? Mas quando Gideão começa a trabalhar, ele já vai direto para a nação? Onde que ele começa? Tem muita gente querendo libertar o casamento dos outros e o dele está complicado. Tem muita gente que quer libertar o filho dos outros, mas o dele está perdido. Tem muita gente querendo libertar o marido dos outros, mas o dele está perdido. A mulher dos outros, mas o dele está perdido. Começa pela sua casa. Deus fala para Gideão: pega o touro do seu pai, vai lá no terreno do seu pai, você vai libertar Israel, mas começa libertando a casa do seu pai. Começa libertando a casa do seu pai. Nós precisamos entender, a guerra espiritual começa antes até da casa, aqui dentro, na verdade aqui. Tem muita gente querendo vencer a batalha dos outros, e ele está oprimido, ele está escravo, ele está perdido. Mas guarda a tua casa primeiro, depois vai libertar a casa dos outros. Liberta a tua casa primeiro. Não estou dizendo que você não tem que servir, hein? Nós somos chamados para servir. Mas comece pela sua casa. Não adianta libertar a rua se você não se posiciona na sua casa. Não adianta você libertar a família dos outros se você está vendo a sua família sendo derrotada. Não adianta você querer libertar uma cidade se você não faz uma oração no quarto dos seus filhos. Antes de você querer trazer luz para o pecado dos outros lá fora, aqui que Jesus diz: antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do seu olho. Posiciona por você. Liberta a sua casa. É uma insanidade tentar gerar transformação na vida dos outros se a sua vida não está transformada. Querer restaurar o casamento dos outros se o seu casamento não está restaurado. Isso Jesus chama de hipocrisia. Hipócrita, aquele que prega uma coisa que ele não está vivendo. Terceira lição que eu encontro nessa passagem, verso 26 do capítulo 6. Vai lá comigo. Ele diz assim: depois que você derrubar o altar de Baal, que você cortar o poste de Azerá, ele diz: então construa um altar para o Senhor seu Deus no alto da colina. Arrume as pedras com cuidado e sacrifique o touro de 7 anos no altar como holocausto, totalmente queimado. E use a lenha da madeira do poste de Azerá que você vai cortar. Ele falou: vamos queimar o capeta mesmo. Diga comigo: posicionamento. Deus diz: antes de você libertar a nação, antes de você guerrear pela nação, Ele diz: primeiro guerreie pela sua casa. Antes de você guerrear pela nação, Ele diz: derrube os altares que estão na sua casa.
Antes de você tentar trazer qualquer tipo de libertação para os outros, comece por você. E quando você libertar a sua casa, ele diz: edifique um altar. Por que o altar? Porque o altar representa o relacionamento de Deus com o povo. Amém, queridos? Quando Jacó fez um altar, quando Abraão fez um altar, quando Isaac fez um altar, o que ele estava estabelecendo ali? Eu tenho um relacionamento com Deus. O altar, ele nos leva até uma aliança. O que é aliança? Tudo que é meu, eu dou para quem eu tenho aliança, e tudo que é da pessoa começa a ser minha. Por isso, cuidado com as suas alianças. Cuidado, uma sociedade é uma aliança. Vou abrir um parênteses aqui. Uma sociedade é uma aliança. Quando você faz uma sociedade com alguém que não professa da mesma fé, tudo que você tem vai para ela, mas tudo que tem nela vem para você. Quem está entendendo, diga amém. E tem muita gente sendo derrotado por conta disso. O altar, ele vai falar de relacionamento, vai falar de aliança, vai falar de intimidade, vai falar de entrega, vai falar de oferta, vai falar de culto, vai falar de sacrifício. Por que o povo ficou 7 anos sendo derrotados? Porque, Juliana, não tinha mais altar em Israel. Não tinha mais culto em Israel. Não tinha mais adoração em Israel. Quem está me entendendo, diga amém. Com todo amor e carinho. Mas por favor, coloque amor nas minhas palavras. Você tem feito o seu culto doméstico? Altar não é você levantar 12 pedras no meio da sua sala. Altar não é você ter um móvelzinho com a Bíblia aberta no Salmo 23, uma figura de Jesus, uma cruz. Isso não é altar não, meu irmão. Isso aí, desculpa falar, acaba sendo até idolatria. Altar é o relacionamento que você e a sua família têm com Deus. Quem está entendendo, diga amém. E eu não vou ter um altar com a minha família para Deus se eu não tiver o meu altar interno. O que é o meu altar interno? É o meu relacionamento com Deus. O meu altar interno vai expor o externo. Crente não lê a Bíblia, crente não ora, crente não tem relacionamento com Deus, crente não tem adoração na sua casa. E ele está reclamando dos ataques dos inimigos. Não, vamos repreender os demônios em nome de Jesus, vai embora. Meu irmão, eu não vi aqui Gideão levantando a mão em nenhum momento repreendendo os midianitas. Em nome do Senhor Deus, vão embora. Sabe como que ele venceu os inimigos? Se posicionando. Sabe como é que você derrota os inimigos no seu casamento? Quando você se posiciona. Toda a imoralidade do teu celular você joga fora, todos os grupos você sai. Sabe como é que você se posiciona na sua vida profissional? Colocando tudo que é errado, todos os negócios ilícitos, tudo que é sem integridade para fora. Não adianta você pegar o contrato e falar: eu repreendo o inimigo deste contrato em nome de Jesus, se naquele contrato 15% é propina para o comprador. O demônio dá risada de você. Ele ri, porque não tem posicionamento. Nós não vemos Gideão fazendo uma oração. Por favor, não estou dizendo que a oração não é poderosa, gente, mas nós não vemos Gideão fazendo uma oração poderosa para repreender o inimigo. Tudo que ele faz é se posicionar. E depois que ele se posiciona, o que ele faz? Ele levanta um altar. Você quer vencer na sua casa? Não me convenceu. Você quer vencer na sua casa? Você quer vencer no seu trabalho? Você quer vencer nas suas emoções? Levanta teu altar, meu irmão. Pega o que é lixo do Satanás, faz de lenha, queima tudo e faz teu altar. Relacionamento. Olha, meu irmão, eu coloco meu ministério em xeque. Eu abro mão do meu ministério. Se você que está vivendo uma derrota espiritual como Israel estava vivendo, e não começar a se posicionar e levantar um altar de fidelidade, não de religiosidade, mas um altar de fidelidade e relacionamento com Deus, as coisas não vão mudar na sua vida. Eu não estou falando de teoria, eu estou falando que eu vivi isso. Anos de derrota, anos de vergonha, anos de humilhação, anos que o inimigo tripudiava em todos os níveis. Mas um dia eu entendi e aprendi: vou levantar meu altar. Todos os dias que eu comecei a ter meu altar, Deus começou a falar comigo. Sabe de onde vem essa mensagem hoje aqui? Meu devocional diário. Hoje, meu devocional de hoje é essa palavra aqui. Juízes capítulo 6. O que eu estou pregando para vocês é o meu devocional, começou aqui. Quem não tem altar não tem relacionamento. Quem não tem relacionamento não tem vitória.